Por onde que eu começo, Marina? Como que eu posso começar o meu plano de morar nos Estados Unidos, mesmo sem saber o visto? Olha você, tá aí do outro lado, bateu na cabeça assim, meu Deus, eu queria muito morar e trabalhar nos Estados Unidos. O que é a primeira coisa que passa na sua cabeça que você acha que você teria que resolver? Deu vontade de morar lá nos Estados Unidos, eu preciso resolver isso aqui. Vou te dar 3 alternativas que geralmente passam na nossa cabeça. Você precisa primeiro resolver o seu visto, você precisa resolver a cidade que você vai morar, ou você precisa primeiro resolver o seu emprego. Qual desses 3 passa pela sua cabeça atualmente que você precisaria resolver primeiro para que você conseguisse vir para os Estados Unidos da melhor forma possível? Já aproveita para se inscrever no canal da Emigrar, já também clica aqui no joinha, isso é muito importante para fazer com que o nosso conteúdo alcance mais pessoas. A ideia do Migrar em Foco é exatamente democratizar todas essas informações importantes, né? Primeiro de tudo, a gente já entendeu que o visto não é a primeira resposta, e por isso a gente vai fazer o planejamento reverso. Vamos desconstruir isso aqui para começar do jeito certo. Quando a gente pensa sobre isso, a primeira coisa de tudo para a gente fazer um planejamento reverso, entender o que é um planejamento reverso. Planejamento reverso é quando a gente vai olhar para tudo aquilo que vai te possibilitar chegar na decisão do visto. Se eu estou falando que o visto ele é consequência, eu preciso ter a clareza, ter a noção, ter o discernimento de tudo aquilo que fala, essa porta é a melhor. Porque senão, você está entrando numa concessionária que só tem um carro e achando o máximo que você está comprando o melhor carro do mundo. Você não tem outra opção. Como é que você está fazendo essa decisão ser melhor possível? O planejamento reverso, ele vai fazer você se entender. Ele vai fazer você entender quem você é, como que você contribui, o que você está buscando nos Estados Unidos, como que isso é interessante para os Estados Unidos, e aí sim você vai ter um pouco mais de noção para deduzir quais caminhos cabem para isso tudo que você quer. Primeira coisa que a gente precisa fazer, no planejamento reverso, é decidir o nosso destino. Então, lembra que eu falei que o visto é um caminho? Eu sei onde eu estou. O que eu quero? Qual que é meu ponto de chegada? Eu quero trabalhar? Eu quero estudar? Eu quero abrir um negócio? Marina, eu quero fazer as 3 coisas ao mesmo tempo, né? Talvez seja muito para uma mudança de país. Mas, se eu sou cirurgião dentista, eu quero ser cirurgião dentista lá nos Estados Unidos, ou só trabalhar na área já me deixa feliz? Eu sou militar da área administrativa, eu sou empresário, eu sou nutricionista, o que eu quero nos Estados Unidos? Você consegue ter essa clareza? Quanto maior o nível de detalhamento que você trouxer para essa pergunta, melhor. Eu quero ser uma profissional da enfermagem, que eu sou mais respeitada, que eu ganho tal salário, que eu atuo de tal a tal hora, ganho hora extra, eu tenho benefício, vou atuar em tal lugar. Tudo isso são coisas que, se você tem muita clareza, você vai conseguir entender que oferta de trabalho que te interessa, que visto que te permite fazer isso, dá para trazer a família, não dá para trazer a família, quanto tempo leva para eu chegar nisso tudo? Quanto de dinheiro eu vou ter para isso tudo? Então, é por isso que a gente pensa isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, definir o meu destino. Estou indo estudar, estou indo trabalhar, ou estou indo abrir um negócio. Segundo, quem sou eu, hoje em dia, para eu querer isso? Eu sou um profissional com 24 anos de carreira, que é completamente diferente de um profissional que tem 2 anos de carreira, que é completamente diferente de um profissional que ainda está estudando, que é completamente diferente de um profissional que sequer tem experiência ou escolheu uma área, porque às vezes a gente não teve essa oportunidade. Isso acontece. Não quer dizer que você não tem oportunidade nos Estados Unidos, tá? Então, qual que é a minha formação? Qual que é o meu tempo de experiência? Qual é o meu momento de vida? Eu estou num momento em que eu acumulei muito repertório, eu estou construindo isso. Ah, Marina, eu faço, mas eu estou na metade do caminho ainda, eu ainda não tenho tanta visibilidade. Independente do momento que você está, tem uma resposta favorável ao seu perfil. O que não dá é para você tentar caber numa caixa que não te cabe. Ou vai sobrar espaço, ou vai faltar espaço. Então, a gente precisa adequar essa verificação em relação a quem você é hoje. E o terceiro ponto é que aí sim a gente vai chegar no visto. Então, o visto, ele é uma consequência de toda essa construção que eu descrevi nos 2 passos iniciais. O visto escolhe você e não o contrário. Quando a gente passa a pensar assim, você vai criar uma frase aí na sua cabeça que vai assim, ó, pum!
Mudar seu jogo agora. Quem determina visto é a imigração. Você determina, junto com quem pode te orientar, uma estratégia. Se você tivesse condição de descobrir o seu visto, você não precisava de advogado, você não precisava dos agentes imigratórios, né? O que você precisa? De uma estratégia. Quando você tem uma estratégia determinada, às vezes você tem até mais opções de visto, porque você tem clareza naquilo que fundamenta aquele visto. É como se eu quisesse ter um determinado conhecimento, mas eu não tenho as bases daquilo. Ou eu sou nutricionista. Eu quero fazer um parecer super especializado para um protocolo de saúde de uma pessoa que está recuperando de uma doença, mas eu não tenho gabarito técnico, eu não tenho condições técnicas de chegar nisso aí. Eu vou ter o mesmo resultado de alguém que tem? Eu quero fazer uma cirurgia no olho de alguém, eu não faço ideia nem que é um bisturi. Não vai ter condição. Essas capacitações técnicas, né? Se a gente tivesse condição de fazer isso tudo, não precisaria, né, existir nem os advogados, nem a imigração, porque a gente mesmo ia deduzir. Só que o que a gente esquece é essa questão de ser consequência. Se a gente parte do pressuposto de que o visto é o início, você esqueceu a relação mais importante de tudo, que é os dois lados precisam concordar que aquilo lá é bom para os dois. A relação, ela é mútua. O benefício é mútuo, por isso que você tem aquele acesso. Cada um de vocês responde a essas duas primeiras verificações de forma muito diferente, porque cada um de nós tem uma realidade de vida. Como que eu posso falar que o meu objetivo é o mesmo objetivo do Ricardo, se a gente tem vidas diferentes? Talvez ele tenha filho, talvez eu tenha mais, talvez ele tenha bichos, talvez eu tenha mais, talvez ele tenha uma reserva financeira maior do que a minha, talvez ele tenha mais tempo de experiência. Então tem muitas coisas que a gente tem que olhar para a cara do outro, para o plano do outro, e entender assim, se ele fez desse jeito, eu vou fazer também. Será que o objetivo de vida dele era o seu objetivo? Será que uma veterinária, como a Vanessa, tem o mesmo objetivo de dia a dia, de rotina de trabalho, do que o dentista? Do que um enfermeiro, ou um professor, ou um engenheiro? Acho que não. Eles não gostam nem do mesmo ambiente de trabalho, quanto mais as rotinas. Então, por que necessariamente aquilo que serve para a Vanessa serve para todo mundo? É por isso que a gente tem que voltar ali nesse espaço. Então, vamos lá, para que fique fácil de vocês visualizarem. Quando a gente fala que o visto ele é consequência, quando a gente fala que o visto ele vai te escolher e não o contrário, eu estou falando, por exemplo, eu posso ser um profissional, que eu sou qualificado, fiz ali a minha avaliação de perfil, e eu percebi o seguinte, olha, além de eu ter tempo de experiência, de eu ter formação, eu estou apto, hoje em dia, a aproveitar uma janela de oportunidade chamada B2NW, onde eu consigo chegar a um green card sem sponsor. Mas não quer dizer que isso se aplica a todo mundo, né? E não quer dizer que esse é o único visto que você pode vir. Ao mesmo tempo, talvez eu não tenha todos esses requisitos. Talvez eu não tenha essa janela aberta para mim agora. E eu poderia pensar em vir, por exemplo, com um F1. Mas o meu objetivo é trabalhar. Então não vai dar para ser um F1 qualquer. Vai ter que ser um F1 acadêmico. Porque eu vou ter acesso ao mercado de trabalho via OPT ou via CPT. Ou ainda, Marina, eu não quero considerar nenhum dos dois. Eu não quero trabalhar para ninguém. Eu não quero estudar em lugar nenhum. Eu quero abrir o meu negócio. Né? Inclusive, assim, talvez eu nem faça questão de ter um green card, talvez eu tenha primeiro dolarizar o meu negócio, fortalecer a minha presença nos Estados Unidos, depois eu decido se eu quero imigrar. Essa pessoa poderia, por exemplo, pensar ali no L, poderia pensar no E2. Vocês vivem me perguntando isso. Marina, eu tenho cidadania europeia, ajuda em alguma coisa? Para esse caminho, ajuda. Para o EB2NW, não faria diferença. Para o F1, eu acho que também não. Então, cada característica sua, cada conjunto de quem você é, o que você quer, como que você favorece os Estados Unidos e qual que é o seu momento de vida, faz com que você tenha uma resposta relacionada ao visto. Cenários diferentes, favorecendo pessoas diferentes. E aí você começa a entender que pensar no visto, vou falar, vai doer um pouquinho, tá? Mas começar pelo visto talvez não seja nem a maneira mais inteligente. Falei e corri. Vamos lá. Nós somos todos de casa, hein? Escuta o que eu tô falando. Quando a gente fala assim, vou começar pelo visto, porque eu olhei todos os conteúdos na internet, porque eu já consultei vários advogados, porque eu já isso, eu já aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Talvez você não deu seu melhor repertório para essas pessoas.
Porque você não fez o trabalho de trazer aquilo que você tem de maior força de contribuição. Então, tem gente que às vezes está amarrado ali numa determinada ideia, poderia estar aberto a outros, mas ele não sabe, porque ele não fez ali o exercício de primeiro olhar para os 3 pilares. Não olhou para sua vida profissional, não olhou para o seu momento pessoal, não entendeu como é que ele vai se organizar para aquele caminho que ele quer percorrer, né? Não sabe como que isso funciona. E aí, quando a gente fala, por exemplo, para vocês, gente, faz avaliação de perfil, olha, participa aqui, tá com dúvida, faz a sua avaliação de perfil e tudo mais. Não sei se já tiver essa experiência, mas o que a gente traz ali na avaliação de perfil? Pergunta sobre a vida, pergunta sobre o que você fez, pergunta sobre o seu momento profissional, pergunta sobre esse seu repertório, pergunta sobre, tem outra nacionalidade? Qual que é o seu interesse nos Estados Unidos? Todas essas coisas, elas vão nos ajudando a entender qual que é a vida que você quer. Porque se a vida que você quer não combina com o visto que você deduziu, tá tudo errado. Tá tudo errado. Ponto de partida, sério, que você precisa ter para que você tenha ali uma luz, se entender. Entender o que você quer fazer para que esse caminho te leve aonde você quer. Como é que você sabe se um caminho é bom ou ruim se você não sabe de onde você está saindo e nem para onde você quer chegar? Como que você deduz? Ah, esse visto serve para mim, né? Se você não sabe se ele te dá os acessos que vão construir a vida que você quer. Será que um administrador de empresas, será que precisa das mesmas coisas do engenheiro? Então, quando a gente faz a avaliação de perfil, inclusive todos vocês que tiverem interesse de fazer isso, a gente vai te ajudar a entender isso tudo, a colocar luz nessas oportunidades, porque às vezes não existe só uma. Então, vocês todos que estão aqui querem entender como que funciona para você, aqui no YouTube estão os links na descrição. Até deixei o bannerzinho aqui para que vocês entendam. Todos os links estão aqui na descrição, tem um link fixado. Por quê? Você não precisa ter todas as respostas para começar. Você não precisa saber de tudo para começar. E a melhor parte, aquilo que você precisa saber, a pessoa que mais domina é você. Aquilo que vai te direcionar para o campo, para a área que é o ideal de fazer, são as respostas que você tem melhor, que é quem você é, que momento você está, como que você contribui, o que você tem de experiência, o que você tem de diferencial, o que você tem de repertório profissional, como que é a sua família, o que você busca nos Estados Unidos. Não tem ninguém que sabe disso mais que você, concorda? Eu posso passar horas conversando com você e eu não vou conseguir chegar numa resposta tão apurada quanto você tem aí na sua cabeça. Marina, mas eu nem tenho essa resposta apurada ainda. Talvez essa seja a maior dificuldade do seu processo. Quando você conseguir ter isso de forma muito clara, todo o resto vai parar de fazer sentido, porque você vai saber direitinho o que te leva naquilo que você quer.